presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, adiou o depoimento do banqueiro Daniel Borcaro para depois do Carnaval. O comparecimento seria na quinta-feira e foi remarcado para o dia 26 de fevereiro de forma presencial. A mudança ocorreu após o pedido da defesa, que alegou problemas de saúde e sinalizou que não pedirá habeas corpus no STF. Viana teve reunião com o ministro Dias Toffoli, que, segundo ele, não se opôs à oitiva e deve compartilhar parte do inquérito com a CPMI. E aí já começo contigo, Cláudio Caivano. O presidente da CPMI, Carlos Viana, se junta com o ministro Dias Toffoli e diz: ministro, nós queremos saber o que está dentro das investigações que vocês estão falando. O conteúdo do celular do Borcaro só está em disposição do STF e do Davi Alcolumbre, presidente da Câmara dos Senadores. E o Carlos Viana disse: nós queremos saber o que tem lá dentro. Aí o Toffoli dizem que vai entregar, mas tem que ter paciência, porque querem preservar as investigações da Polícia Federal. Cola essa desculpa? Não, né, Segré? Não cola. Vamos lá. Aqui eu já estive nessa bancada quando a gente tratou de notícia similar, falando justamente desse sigilo. Sigilo, ela vai contra o princípio do próprio judiciário. Ele só é enquadrado para preservar aqueles dados sensíveis, seja do acusado, seja do acusador, das partes envolvidas. Geralmente está relacionado a casos de família. Pode acontecer num caso empresarial? Evidentemente pode. De novo, você tem LGPD, você tem uma série de legislações que impedem que você divulgue dados sensíveis. Agora, aí não é um dado sensível. Aí nós estamos falando de talvez o maior escândalo da República, contendo o PT no comando. Ora, vejam só quem poderia imaginar, né? Superando os anteriores. Então não há que se tratar tudo sob sigilo, muito menos de forma seletiva. A gente já falou, o Toffoli vem agindo de uma maneira que não se enquadra, né, da forma como um magistrado deveria se portar, mas, de novo, né, a gente não pode pôr expectativa onde elas não têm condição de te entregar algo, e é justamente na mão de Toffoli. Eu queria gerar alguma expectativa. Eu estou ansioso porque o Borcaro diga: senhores, como era aquele marqueteiro que numa CPMI, era um marqueteiro do PT, que falou: vou falar a verdade, recebi tanto dinheiro, era ele Santana. E uma senhora. Não, foi o Santana? Não, era outro. Muito famoso do PT, acho que é da primeira... Não, Santana. Eu acho que não era Santana, não, era outra pessoa. Acho que tinha uma barbinha pequena, vamos buscar depois. Mas ele na CPMI falou: eu vou contar tudo, recebi dinheiro de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, vou devolver o dinheiro, tudo. Sabe aqueles que dão um tapa para que comece a falar e depois tem que dar dois para que pare de falar? Era mais ou menos isso. E era um marqueteiro do PT. Bom, eu tenho expectativa de que Borcaro vai falar. E tomara que fale. Mas essas que são CPMIs que não dá para perder, a única coisa que esperamos é que não seja das 2 às 4 da tarde para a gente poder acompanhar. A vantagem dessa CPMI, a gente já comentou aqui, é o Alfredo Gaspar, que é uma pessoa com muita experiência, que já foi promotor público. E a gente percebeu, inclusive, vocês devem lembrar daquela oitiva de uma senhora, uma médica, que depois alegou que não poderia ficar, não poderia ser presa porque tinha um recém-nascido em casa. E foi beneficiada com isso e está correto, está na legislação, está no CPP. Agora, ele sabe monitorar e conseguir tergiversar de forma a pessoa começar a entregar determinadas coisas, porque é da experiência dele, do escopo da expertise dele. Então eu acredito que mesmo o Borcaro tentando ali não falar tudo, alguma coisa pode ser extraída. Nesse ponto eu tenho expectativa. Vai sair. Com você também. O Alfredo Gaspar, ele é relator, não? É o relator. Sim, é maravilhoso. É um excelente parlamentar. Ele quem vai formular as perguntas. Ele que tem formulado todas as oitivas. E ele vai falar: o senhor roubou em tal lugar porque tem aqui, e mostra um PowerPoint, e a pessoa fala: eu vou, por indicação do meu advogado, me abstenho de comentar. Exatamente. Aí o Alfredo Gaspar fala: sim, senhor. E continua. Mas te manda assim com uma clareza, uma elegância, uma educação.
Tomara que um dia possamos ter aqui. Mas eu vou fazer uma declaração de amor pública. Amo a nossa audiência. É Duda Mendonça, esse senhor que abriu a boca e falou tudo. Duda Mendonça, quem está nos lembrando é a nossa audiência. Então, muito obrigado à audiência que sempre está antenada e participando aqui do programa. Professor Marcelo Suano, que expectativas o senhor tem dessa fala do Daniel Borcaro na CPMI? Segre, não adianta, da minha perspectiva, estar se prendendo no aspecto jurídico, tá? Por qual razão? Porque o que você encontra nessas CPIs, nessas CPMIs, é um trabalho hercúleo da oposição e daqueles que querem fazer alguma coisa que preste, para tentar, de alguma forma, trazer a verdade, e um trabalho não tão hercúleo, eu diria assim, do Hades mesmo, que é do inferno, daqueles que querem impedir que a verdade venha. Então, o que nós vamos ter diante de nós? Tudo bem, teve uma reunião do Toffoli com o Carlos Viana. Essa reunião não representa muita coisa, porque quem vai dar credibilidade àquilo que o Toffoli pode ter garantido? Ninguém. Nada. Não tem credibilidade. Ou simplesmente houve um adiamento para que, em função desse adiamento, esteja garantido um pacto que foi acertado ali. Não é um contrato, é um pacto. Um pacto não é a entrega da coisa, é a promessa de que se vai entregar a coisa. Ora, se você tem um pacto e tem a promessa de que vai entregar a coisa, como é que você vai ter a certeza que a coisa será entregue se não existe credibilidade daquele que fez a promessa? Esse é o primeiro ponto. Aí você terá o Vorcaro. Ora, o que o Vorcaro vai fazer lá? Eu gostaria de ouvir do Vorcaro que ele realmente cantasse, mas a situação dele é tão trágica que ele tem só duas opções, e aí nós vamos verificar qual é a coragem que ele vai ter ali, ou a opção que ele fez. Ou ele entrega todo mundo para se proteger, porque aí vai ter que ter uma blindagem para a sua vida, ou ele não entrega ninguém e vem uma blindagem para não mais para a sua vida, para que não permitam que chegue até ele, para que ele dissemine aquilo que ele tem. No entanto, você tem um conjunto de informações que estão seguras pela Polícia Federal, a mando do Toffoli, e o Toffoli ainda está decidindo se vai ou não para a primeira instância. Ora, quando você para ver, eles não estão mais preocupados se o Vorcaro vai cantar ou não vai cantar. É por isso que já não é mais uma questão jurídica. Para mim é uma questão de estratégia política. A preocupação deles é o tempo que eles precisam para inviabilizar qualquer ação a partir do que o Vorcaro vai fazer, sendo ele optando por não cantar ou cantar tudo, para se proteger de alguma maneira, porque ele precisa se proteger. Ele percebeu que é algo que é uma frase que eu uso, uma frase que eu construí, aprendi na porrada na minha vida. Entre marginais, entre criminosos e entre indivíduos que fazem parte de uma organização, não existe relação de honra, existe suzerania e vassalagem. O vassalo é o que recebe a ordem, o suzerano é o que manda. E o vassalo recebe a ordem enquanto o suzerano não tiver poder para pagar e comprar. Aí é que está a grande questão. Eles têm que ter um tempo para garantir essa suzerania e vassalagem e saber que aqueles que são os vassalos vão continuar cumprindo aquilo que é a ordem para preservar uma eleição que eles estão desesperados. Imaginemos que seja eleito um presidente da República de direita, seja o Flávio, seja o Tarcísio, seja o Caiado, eu acredito que é o Flávio, e acredito que se não for o Flávio, será o Tarcísio. Um dos dois. Mas que seja eleito um dos dois de direita. E que vá para o Senado, se a gente conseguir 45 senadores que prestem. Porque senador, para mim, está cada vez mais claro que não presta para quase nada no Brasil, exceto para retirar dinheiro para os seus salários e para os seus assessores. Nada mais, nada menos que isso. Mas que a gente consiga. E que na Câmara a gente consiga afastar metade do centrão. Não estou nem preocupado com a esquerda ou com a direita, mas que esse centrão vá embora. Sabe o que acontece com eles? Eles entram em desespero. Não é porque vai mudar a estrutura. Porque eles sabem que mesmo esses que vão entrar aí vão querer a mesma estrutura, mas eles vão começar a fazer caça de cabeças daqueles indivíduos que foram além e colocaram a estrutura sob risco. Cai o Toffoli, cai o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes vai começar a ficar meio preocupado, outros vão começar a se preocupar e, muito provavelmente, indivíduos do PT que fizeram parte do governo e aqueles que venderam a sua alma para o PT para também fazer parte do governo, serão incriminados no futuro, porque é impossível que esse pessoal seja tão cego para ver os roubos que foram feitos ao longo desse quarto mandato do presidente Lula. Terceiro, quarto? Terceiro mandato. Deus nos acuda. Pelo amor de Deus, hein? Não vai ser. Terceiro mandato. Bater 150 mil vezes, pelo amor de Deus, desse terceiro mandato do Lula. O tanto que se eles são cegos não é possível. Mesmo que eles sejam cegos, eles não são surdos, então eles terão que pagar. Imagina o desespero deles.
Por isso, a preocupação deles é apenas estratégica.